Este programa agora da gente falar sobre eleições. Morning Show. Eleições 2022. Muito bem, turma, chegou a hora da gente falar de pesquisa, porque hoje teve levantamento da Quest para o governo do estado de São Paulo e também para o Senado Federal, né, Paulinha? Pois é, vamos trazer aí, essa é a primeira pesquisa divulgada após o primeiro debate entre os candidatos, mas é importante ressaltar que as entrevistas da Quest começaram na sexta e terminaram na segunda, e que o debate aconteceu no domingo à noite, né? Então ainda teve aí um período em que as pessoas não tinham assistido a performance dos candidatos. Bom, a pesquisa da Quest Consultoria foi realizada presencialmente, contratada pela Genial Investimentos. O levantamento ouviu 2.000 pessoas, com índice de confiança, segundo o Instituto, de 95%, margem de erro de 2,4 para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP 02135-2022. De acordo com os dados, o ex-prefeito Fernando Haddad está na liderança da disputa pelo governo do estado de São Paulo, no cenário estimulado. Vamos aqui aos números, então, o Fernando Haddad do PT com 34%. A gente tem em segundo lugar o Tarcísio de Freitas do Republicanos com 14% e o Rodrigo Garcia do PSDB com 14% aí num empate técnico. Elvis César do PDT com 2%, Vinícius Poit do Novo com 1%, Gabriel Colombo do PCB com 1%, Altino Júnior do PSTU 1%, Edson Dorda do PCO com 1%, branco, nulo ou não pretende votar 19% e indecisos marcando 13%. Bom, em simulação para o segundo turno, a gente tem 3 cenários. O primeiro cenário, Fernando Haddad do PT versus Tarcísio de Freitas do Republicanos. Haddad marca 44% e Tarcísio 31%. O segundo cenário, Fernando Haddad do PT com Rodrigo Garcia do PSDB. 41% para Fernando Haddad, 32% para Rodrigo Garcia. E um terceiro cenário, um segundo turno entre Rodrigo Garcia do PSDB e o Tarcísio de Freitas do Republicanos. Aí a gente tem 29% para o Rodrigo Garcia e 26% para o Tarcísio de Freitas. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados do levantamento para o Senado. Vamos começar então para o governo. Guga. Você vê que o Tarcísio já está ali com o Rodrigo Garcia na cola dele, já empataram, estão empatados e a tendência é que o Rodrigo Garcia continue crescendo. Mas agora o Tarcísio, enfim, vai querer se colar cada vez mais ao bolsonarismo. Ele está vendo que está sendo ultrapassado, ele está vendo que a estratégia dele de tentar conseguir os votos do Bolsonaro sem se colar para valer, sem abraçar para valer o bolsonarismo, não está funcionando e já vai ligar agora o modo talvez desespero, que é se aliar àquele que tem a maior rejeição entre os candidatos a presidente aqui em São Paulo, mas que está melhorando. Bolsonaro, inclusive, nessa mesma pesquisa, ele empatou tecnicamente com o Lula aqui em São Paulo. O Bolsonaro está subindo, subiu 3 pontos, o Lula caiu 1. Se você pegar ali na margem de erro, no limite da margem de erro, eles já estão empatados em São Paulo. Então, o Bolsonaro, claro que tem um potencial de votos muito grande e é melhor para o Tarcísio, pelo menos no primeiro turno, tá colado a ele, porque pelo jeito não está funcionando mesmo essa estratégia. O Rodrigo Garcia está crescendo muito rápido, ele não era muito conhecido do eleitor, 70% do eleitorado não conhecia, ele está passando a ser conhecido agora, vão ter as inserções de televisão, ele vai ser o que mais vai ter tempo para fazer campanha, ele tem União Brasil com ele, Vocês sabem tem mais de 600 municípios. O número mais importante dessa pesquisa é curioso, né? Porque o reflexo da eleição nacional, ele é no noticiário para as pessoas e tal. As eleições estaduais, elas são bem menos faladas e, naturalmente, o índice de conhecimento das pessoas é muito menor. A espontânea da Quest deu 80% de desconhecimento. Sabe qual é a espontânea? Sabe quem é que tá o mais forte da espontânea? Aí sim é um bom dado pro Tarcísio. É o Tarcísio. O Tarcísio na espontânea tem 7 pontos. O Haddad tem 5. Os outros não pontuam. As pessoas não conhecem ainda os outros. Então, assim, isso quem tem aquele eleitor mais apto, de fato, a não mudar de voto hoje é o Tarcísio. E mesmo aqui, que você conhece os nomes, 19% entre brancos, nulos e não pretende votar e 13% de indecisos ainda. Ainda
ainda é bem mais alto do que na esfera nacional. Sim, tem espaço para os outros crescerem, mas essa pesquisa, quem tem que sair feliz da vida é Rodrigo Garcia. Zoe. Olha, eu realmente me recuso a acreditar que o Haddad esteja em primeiro lugar. Porque o Haddad, se tivesse toda essa popularidade mesmo, que as pesquisas indicam, ele teria sido reeleito para a prefeitura. E nem isso ele conseguiu. O debate, essa pesquisa foi depois do debate, né? No debate, ele foi horrível. Foi péssimo. Zoe, foi mais ou menos depois. Até eu falei isso no começo. Então, a pesquisa começou na sexta e o debate aconteceu no domingo. O desempenho dele foi então teve um momento aí que eu acho que foi a segunda de um pós-debate. Mas o Tarcísio é novo. Eu vejo o Tarcísio aqui em São Paulo como uma terceira via viável. Porque a gente sempre fala da polarização que sempre ocorreu no estado de São Paulo. Sempre era ou esquerda ou o PSDB, que era considerado de direita. Aí, a partir do momento que agora os brasileiros começaram a se interessar mais por política, isso é fato. Hoje as pessoas sabem os nomes dos ministros do STF. Antigamente, ninguém sabia nome de ministro, ninguém sabia para que deputado tinha ido seu voto para estadual. Ninguém estava nem aí. As pessoas votavam, mas não fazia parte do cotidiano, né? Esse assunto de política, esse interesse. Hoje eles estão mais atualizados. Então eles vendo, por exemplo, o Alckmin indo serviço do Lula, que ele tanto criticou, tanto chamou de bandido e de quadrilha, PT e tudo mais. Hoje esse povo brasileiro vendo isso, para pensar, meu Deus, eu votei no Alckmin achando que ele era de direita e hoje ele traiu o nosso voto e foi com o Alckmin. O Dória também é outro que ajuda, com o Lula, e o Dória é outro que ajudou a prejudicar a imagem do PSDB com o isolamento social. Então a imagem do PSDB hoje é muito arranhada, não só no estado de São Paulo, como no âmbito nacional. O PT está arranhado também por todos os escândalos de corrupção. Então eu vejo o Tarcísio realmente com uma grande chance de crescer e de ser, como aconteceu em 2018, que ninguém botava fé na eleição do Bolsonaro, sempre era esquerda, o PSDB, e o Bolsonaro conseguiu quebrar essa polarização aí de sempre ser um ou outro e surpreendeu muita gente. Eu vejo o Tarcísio com esse potencial de crescer, não apenas pelo trabalho que ele fez no Ministério, que se destacou muito, sim, mas também agora com essa proximidade que ele está adquirindo com os bolsonaristas. Está cada dia mais reafirmando agora, aí as pautas defendidas pelo Bolsonaro. Vocês veem que coisa interessante, né, Paulinho? Quem foi o cara que mais prejudicou até agora a candidatura do Haddad? Que mais prejudicou a candidatura do Haddad? Eu tenho o nome. Lula. Você acha que porque na hora que o Lula através do Alckmin. Na hora que o Lula escolhe o Alckmin para ser o vice, ele destrói o discurso petista em São Paulo. É o melhor padrinho do Haddad em São Paulo. Não é o Lula, é o Alckmin. O Haddad nem quer se ligar ao Lula, ele quer se ligar ao Alckmin. Como é que o Haddad vai chegar e falar que vai mudar alguma coisa? Como é que o Haddad vai falar que alguma coisa não funciona, Guga Noblar? Vai colocar numa camisa de força, mas o lado positivo de você tê-lo como um padrinho político, o PT vê isso muito mais como positivo, falando pelo lado do partido, como negativo. Eles não querem que o Alckmin passeie, eles não querem que o Haddad passeie com o Lula aqui, eles querem que o padrinho do Haddad na campanha seja exatamente o Alckmin. Eles vão querer que o Alckmin caminhe pelo interior, porque o Alckmin no interior, junto com o Márcio França, o Haddad se considera forte já na capital. No interior ele precisa de Márcio França e o PT visivelmente está fazendo uma estratégia errada, porque se o PT quer mudar alguma coisa, ele precisa falar que o negócio está ruim. E o negócio era o PSDB do Alckmin. Enfim, na hora que ele traz o Alckmin, ele fala, não, tá bom, tem que continuar. Então você tem que continuar. Mas aí foca no Dória. Vai ter que focar no Dória. Eu vou passar a palavra para o Paulinho Figueiredo. Depois do intervalo comercial, a gente volta a discutir essa pesquisa na Jovem Pan News, repercutindo um pouco do levantamento feito pela consultoria Quest, pesquisa da Genial Quest para o governo do estado de São Paulo. Paulinho, a sua análise aí desses números que a gente estava comentando aqui agora. Eu não vou me deter muito, acho que a Zoe e o Guga já estressaram os principais pontos. Eu ainda continuo achando que, no final das contas, o Tarcísio tá meio sumido, eu vou falar a verdade para vocês, assim, para quem não tá no dia a dia aí de vocês em São Paulo, a gente tem visto menos o Tarcísio, acho que a campanha não tá conseguindo ter tanta visibilidade, porque teve o debate, é claro, o debate sempre atrai um pouco mais de atenção, mas eu digo até nas redes sociais, utilizando os influenciadores de direita, que é o ponto forte
que eu acredito que o presidente Bolsonaro e as pessoas do espectro político dele têm, o Tarcísio está bastante sumido, né? Eu não tenho visto tanto quanto deveria estar vendo, e ele deve estar seguindo aí na campanha tradicional. Continuo achando que São Paulo, no final das contas, vai seguir o restante do Brasil e polarizar as questões entre Haddad e o candidato do presidente Bolsonaro, que é o Tarcísio, principalmente porque o presidente Bolsonaro está muito forte em São Paulo. A Quest está mostrando um empate, mas outras pesquisas já mostraram o presidente Bolsonaro à frente. Então tem muito espaço para o Tarcísio nadar de braçada em São Paulo, justamente onde o presidente Bolsonaro vai tão bem. E eu diria que o Tarcísio tem chance de sair melhor, no final das contas, do que o próprio presidente Bolsonaro em São Paulo, enquanto o Haddad, eu acho que você falou bem, Paulo, ele está aí numa situação difícil, uma situação de discurso difícil. Isso ficou muito claro no debate. A situação dele, de discurso, o que ele vai falar para a população, o que ele vai tentar convencer a população nos próximos meses, é muito difícil. Eu acho que até o Guga concorda com isso, porque nós fizemos aqui uma brincadeira de fazer um bolão, no final das contas, eu ainda acho que a gente deveria fazer, mas no final das contas, nem o Guga aposta na vitória do Haddad no final das contas. O Paulo tá fugindo da aposta, cara. Eu queria ganhar uma graninha aí. Vamos apostar, errado, pô. Guga? R$1.000, Paulo. Você apostou no... R$1.000, até R$1.000. Apostas não me remetem a um passado positivo. Não, mas eu tenho palavra. Eu pago. Que não Eu pago. Não, mas também era absurdo. Era R$17.000. Era uma coisa estratosférica. Mas eu ganhei, né? Se não paga, Mas nessa eu ganho. Pois que você não quer promessa pro apostar. eleitor. Fiquem de olho nessa Nessa eu pessoa. ganho. De Senado, Paulinha, Se apostar, temos eu o também levantamento traço. aí? Você tem os números ou você quer que eu traga? Temos. Você que Lembrando que a gente está falando da pesquisa que foi registrada no TSE sob o número SP 02135-2022. Esse levantamento para o Senado, a pesquisa da Quest Consultoria contratada pela Genial Investimentos, que apontam que o ex-governador Márcio França, do PSB, lidera para o Senado do Estado de São Paulo com 29% das intenções de voto. O ex-ministro Marcos Pontes, do PL, e a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, aparecem com 12% e 10% em empate técnico no segundo lugar. Esse levantamento não pode ser comparado com a pesquisa anterior de julho, gente, porque tem nomes diferentes, né? Antes a gente tinha o Paulo Scaff, do Republicanos, a Carla Zambelli, do PL, o Milton Leite, do União Brasil. Agora houve a inclusão do Marcos Pontes e da Cristiane Brasil, do PTB, que inclusive desistiu da vaga no último dia 6 de agosto para apoiar o Marcos Pontes. Nesse levantamento, a Cristiane Brasil, do PTB, pontuou com 3%, estando em terceiro lugar nas intenções de voto, após a Janaína e o Marcos Pontes. A Janaína Pascoal, gente, que deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, falando... Paulinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h11. Para vocês que chegaram agora, a gente está trazendo os dados da pesquisa Genial Quest para o Senado Federal em São Paulo, certo, Paulinha? Exatamente. A gente também vai repercutir um pouco dessa entrevista da Janaína Pascoal para o Estado de São Paulo. Ela falou um pouco sobre a candidatura dela e vamos conferir aqui as aspas, porque ela traz aí o nome do presidente Bolsonaro. Ela diz o seguinte, Bolsonaro está, na verdade, agindo para eu não chegar ao Senado. Ele prefere dar a cadeira para a esquerda do que permitir que uma pessoa que não é adulada chegue ao Senado. Eu não me dobro. Ele quer aduladores no Senado, disse a Janaína Pascoal. Aí perguntaram para a Janaína se ela votaria em Bolsonaro mesmo assim. E ela diz assim, olha, provavelmente vou votar nele porque não voto na esquerda, Paulo Figueiredo. Disse a Janaína, não sei, calma. Vamos continuar. Porque ela também falou assim, que ela negou que vai fazer campanha para o Bolsonaro subir em palanque. Outra coisa que ela falou que também não vai fazer é assinar a Carta pela Democracia, encabeçada pela Faculdade de Direito da USP, que, segundo ela, transformou-se em um manifesto pró-Lula. Mas ela ressaltou que, apesar de não assinar, não diminui o movimento e que conhece muitas pessoas que apoiam Bolsonaro e que também assinaram o documento. Ainda sobre a sua candidatura, a Janaína acusou outros senadores e candidatos de fazerem acordos políticos e até com dinheiro bancando campanha que resultam em suplentes assumindo o cargo. Olha o que disse a Janaína. Diferentemente dos demais candidatos ao Senado ao longo da história, eu não vou fazer acordo de me afastar do cargo para o suplente assumir. Esse é o caso do Márcio França. O Lula ofereceu um ministério para ele. Se a esquerda ganhar o nosso senador, será o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, disse aí a Janaína Pascoal,